Boa noite, que é o professor Suzuki. Hoje são 11 de novembro, 20 horas e 37 minutos, aguardando os alunos da empresa Júnior. Boa noite. Boa noite, professor. Tá dando para ouvir? Oi? Tá dando para ouvir? Tô. Essa aqui, a sua voz falhou rapidinho. Ah, tá. Ok. E agora melhorou? Tô ouvindo bem. Ok. E aí, tudo bem? Tudo bem, consegui aqui. Vem cá, você entregou o documento para o professor Wilson? Eu entreguei, professor. Os outros alunos também se manifestaram, né, do testou. Aí ficou de ter uma reunião com a professora Irene. Ah, vocês vão fazer uma reunião com a professora Irene? Foi o que ele orientou lá no grupo. E pelo menos duas pessoas, né, representando cada turma para ter uma reunião lá. Aham. Ok. Cadê o pessoal da empresa Júnior? Não sei. Bom, nós vamos começar porque o consultor ele precisa ser pontual, ok? O dia que você for atender um cliente e chegar atrasado, você já começa mal, né? Você vai fazer uma reunião, então a pontualidade é mega importante, ok? Eu vou compartilhar com vocês um relatório de consultoria que eu terminei agora recentemente, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que a gente termina. Não basta você só fazer a consultoria, mas você tem que deixar um relatório para o cliente, ok? Boa noite, Michael. Boa noite. Deixa eu fazer o registro aqui. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Deixa eu fazer um registro aqui. Tudo bem, o senhor, professor, tá bem? Hã? O senhor tá bem? Tá bem, obrigado. Michael, presente. Michael, presente. Eu vou compartilhar com vocês, então, um relatório de consultoria para vocês terem uma ideia, ok? Tá bom, professor, pode compartilhar. Tá. Bora esperar, né, os alunos entrarem. Agora é o Marcos que entrou. Ok. Bom, tá aparecendo aí? Agora tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, aquela parte inicial que tem o nome da empresa, eu suprimi, tá? Porque o relatório é sigiloso, então não tem por que ficar colocando o nome da empresa, tá? Muito bem, então vamos lá. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês o relatório como eu faço, tá? Deixa eu ver se eu... Bom, objetivos: apurar o resultado econômico da empresa e diagnosticar problemas e indicar oportunidade de melhoria nos resultados. Então, eu explico para o cliente a metodologia. Deixa eu dar um ok aqui. Agora é a Mislane que está presente. Tá? Então, eu tenho aqui, eu explico a metodologia, né? Entender a situação atual da empresa, como o trabalho é executado. 2, identificar os problemas e causas. E 3, apresentar recomendações. Deixa eu só colocar ok aqui. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Considerações. As considerações aqui apresentadas foram elaboradas pelo consultor Gilberto Suzuki, da Gestão Consultoria Limitada, na qualidade de avaliador independente.
aparece o nome da empresa, mas esquece isso aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Os honorários para execução desse trabalho não foram condicionados a qualquer resultado final na DRE, demonstrativo de resultado do exercício da empresa aqui reportado, né? O que eu estou dizendo para eles? Eu estou dizendo para eles que o resultado da consultoria não é atrelado ao resultado da DRE. DRE é demonstração do resultado do exercício, né, que você já tiver. Então, o empresário, quando veio falar comigo, ele falou que ele precisava de uma consultoria na área financeira. Ele queria saber se ele estava tendo lucro ou prejuízo, ele queria saber qual era o percentual do custo fixo, custo variável. Ele sabia que a empresa dele tinha um grande potencial, mas que ele estava tendo muita dificuldade na área financeira. Então, ele queria entender o que estava acontecendo, entendeu? Então, esse é um relatório de diagnóstico que eu apresento para ele, como é que está a empresa dele, ok? Muito bem. Se vocês que tiverem perguntas, é só vocês me interromperem, não tem problema nenhum, tá? Só um minutinho aqui que esse computador está ok. Está aparecendo aí direitinho ou não? Tá aparecendo sim. Sim. Ok. Os dados contidos nesse relatório foram baseados nas informações fornecidas pelos representantes da empresa que julgamos confiáveis, mas não assumimos a responsabilidade por sua precisão. Então, eu já estou aqui comentando com eles que quem forneceu os dados foi o setor financeiro. Eu não tenho responsabilidade nenhuma em relação ao se o que ele mandou é verdadeiro ou não, mas eu trabalhei com os números que o pessoal passou para mim. Tudo bem? Então, eu estou colocando aqui, né, que eu não assumo nenhuma responsabilidade, tá? Ok? Então, vamos lá. Esse relatório reflete o resultado da empresa quanto ao regime de competência. Portanto, não se trata de regime de caixa. Tá? Então, vocês sabem que quando você faz uma análise financeira, existe o regime de competência e o regime de caixa. O regime de caixa é quanto entrou de dinheiro e quanto saiu de dinheiro. É o movimento do dinheiro, o movimento do caixa. O regime de competência, ele tem a ver com o fato gerador. Então, por exemplo, quanto que a empresa vendeu no mês de setembro? Nós fizemos o balanço no mês de setembro. Então, só para vocês terem uma ideia, no mês de setembro, eles tiveram um faturamento de R$ 313 mil. É uma empresa de logística. Eles fazem as entregas, sabe as compras que vocês fazem na internet? Algumas desses fornecedores utilizam essa empresa para fazer entrega. Tá? E o cliente principal dele é o Boticário, tá ok? Ele que distribui os remédios do Boticário aqui em Belém, tá? Então, ele teve um faturamento em setembro de 313 mil, só que entrou de dinheiro, boa noite, entrou de dinheiro efetivamente 222 mil reais. Fala, ô Lucas, levantou a mão? Boa noite, professor. Desculpa, eu amassei sem querer aqui a mãozinha. Tá. Eu tô passando aqui um relatório de consultoria que eu terminei agora no final do mês, tá? E ei, Marcos, nem coloca o nome da empresa, cara. Tá? Não coloca o nome da empresa porque isso aqui é um documento sigiloso, tá? Na verdade, eu tenho que apagar o nome da empresa. Eu quero que vocês esqueçam o nome da empresa, tá? Presta atenção para vocês verem o que é um relatório de consultoria, tá bom? Beleza? Então tá, vamos lá. Vamos continuar, né? Ok? Muito bem. Então, ele está explicando, né? O relatório trata regime de competência, o demonstrativo do resultado do exercício, onde se lança no mês todo o faturamento e todos os custos ao referido mês. Apenas dessa forma é possível saber se a empresa teve lucro ou prejuízo, conforme será demonstrado a seguir. Portanto, vale ressaltar que o resultado jamais será o mesmo encontrado no saldo de caixa.
Haja visto que os lançamentos de regime de caixa são distintos. Então, eu estou explicando aqui para o empresário que regime de caixa é uma coisa e regime de competência é outra coisa, né? Ele pode falar, mas você está falando que eu tive lucro, tal, mas o meu caixa está negativo. Não, mas são coisas diferentes, entendeu? Tudo bem até aqui ou não? Tá tudo beleza? Tudo beleza? Ok? Então tá, então vamos continuar, tá? Considerações. As informações coletadas foram cedidas pelos funcionários da empresa no setor de controle de recebimentos e pagamentos. Os resultados apresentados foram tirados da DRE referente ao mês de setembro, e nas despesas foram incluídas os passivos trabalhistas da empresa anterior e despesas pessoais. Então, vamos lá. Olha aqui. Após levantar e analisar minuciosamente os dados econômicos e financeiros referente a 2021 e especialmente ao mês de setembro, nós temos a comentar. Então, logo de cara, eu mostro para ele que a empresa dele não é lucrativa, ok? Então, esse aqui é o relatório, tá? Esse aqui é o relatório conclusivo Eu fiquei, acho que uma semana, mais ou menos, trabalhando, tá? Então, vamos lá. O faturamento em setembro foi R$ 313.420, tá? O custo total da empresa foi 326 mil, tá? O custo total é dividido em custo variável e custo fixo. O custo variável dele foi 129 mil e quase 800, 40%. E o custo fixo dele foi 196 mil, né? 60%. Então, isso é muito ruim, porque o que é um custo fixo? O custo fixo é aquele que vendendo, faturando ou não faturando, ele tem que pagar. E o custo fixo dele deu alto pra caramba, deu quase 200 mil. Alto pra caramba o custo fixo dele. Ok? Então, eu mostrei isso para ele e o resultado deu um valor negativo de 13 mil reais negativo. Tudo bem? Até aqui tudo beleza? Tá? Aí eu coloquei aqui, não, a empresa não é lucrativa. Tá? Tudo bem. O ponto de equilíbrio é 335 mil. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que a empresa gerou esse resultado negativo? Então, o empresário ele quer saber as causas. Pô, eu tô negativo? Eu tô, mas por que eu tô negativo? Quais são as causas? Porque se você não fala para ele qual é a causa, você não tem como falar da solução para ele. Você tem que saber. É igual médico, né? Você faz um exame e aí o paciente quer saber, doutor, o que eu tenho? Qual é o meu problema? Né? Se eu estou com bactéria, qual é a bactéria? Se eu não souber qual é a bactéria que eu tenho, eu não sei qual é o antibiótico que vai me salvar. Né? Então, a consultoria é mais ou menos por aí. Você tem que identificar para ele qual é o problema dele, né? Onde é que está pegando. Então, eu estou explicando para ele, agora eu vou explicar para ele onde é que está pegando, ok? Então, vamos lá. Por que a empresa gerou esse resultado? Então, vamos lá. Quais são os principais fatores? Primeiro, custo fixo, né? O custo fixo representa 196.751, ou seja, 62% do faturamento. Dentro desses custos, nós temos impostos. Ele pagou 40 mil de imposto, as despesas pessoais, 30 mil. Ei, pessoal, o empresário, tirou da empresa dele para gastos pessoais 30 mil reais. É grana pra caramba. Vocês não acham? Sim ou não? Sim ou não? Muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Ele teve 30 mil reais que ele tirou da empresa para pagar as despesas pessoais dele. Tá? Acordo trabalhista, 19 mil. Advogado e pensão, 15 mil. Motorista e ajudante, 10 mil. Segurança, 7 mil. Então é muito alto. Pagar 7 mil reais de segurança por mês, né? Então, aqui está identificando mais ou menos os custos fixos muito altos. Tá? Custos, despesas, o aluguel nem achei tão caro, tá? É um galpão grande pra caramba, aluguel é 7.500, tá? Custos variáveis.
Então, olha lá, o custo variáveis representa quase 130 mil, né? A mão de obra no comércio eletrônico é quase 50 mil, e o boticário, 55 mil, e serviços fluviais, 7 mil. Então, é o seguinte, ele é o principal cliente dele é o boticário. Tá? Então, o boticário, ele teve que pagar, quanto aqui? 55 mil reais, tá? Para fazer o transporte distribuir os perfumes, né, do boticário. O comércio eletrônico deu quase 50 mil, né? 50 mil reais. Tá? Então, nós estamos mapeando aqui os custos dele. Tudo bem até aqui? Tudo beleza? Tudo bem. Muito bem. Quais são os pontos positivos? Então, quando você vai fazer um relatório de consultoria, você não pode só meter o pau no cara, né? Tem que falar os pontos positivos. Então, o ponto positivo é que ele está no mercado que é promissor, né? Que é comércio eletrônico, né? De acordo com o estudo da EBIT Nielsen, a empresa a empresa de mensuração e análise de dados demonstra que em 2021 as vendas online tendem a continuar crescendo, né? E o levantamento prevê que o comércio eletrônico vai crescer 26% num faturamento de 110 bilhões de reais. Então, comércio eletrônico é um mercado que está em ascensão. Outra, o Boticário gerou um faturamento de 154 mil, que é 49%. E o faturamento do comércio eletrônico foi 158 mil, 51%. Então, para ele, foi uma grande surpresa. Por quê? Na cabeça do empresário, ele achava que o cliente principal era o Boticário. Na cabeça dele, 80% do faturamento era do Boticário e 20% do comércio eletrônico. Quando eu mostrei esse relatório para ele, ele ficou surpreso. Por quê? Porque ele viu aqui que é metá-metá, certo? Então, isso é uma mudança de paradigma, né? Por quê? Porque na cabeça dele, o Boticário era o rei, era o principal cliente dele, e o comércio eletrônico era minoria, era só para tapar buraco. Então, ele viu que não, tá? É metá-metá, sendo que o comércio eletrônico, 51% do faturamento é comércio eletrônico. Então, ele precisa ver com outros olhos, né? São duas equipes separadas, tá? Uma equipe que é só boticário e uma equipe que é só comércio eletrônico. Então, e o comércio eletrônico tem um potencial enorme de crescimento. Então, ele precisa ter uma equipe bem organizada para fazer a triagem, né? Para que ele possa realmente possa crescer e ter esse desempenho. Tudo bem? Então, isso aqui foi uma surpresa para ele, para o empresário. Tá? A margem de contribuição, que é venda menos o custo, Boticário representou quase 100 mil e o comércio eletrônico 109, 110 mil reais. A visão empreendedora do empresário, a rede de contato dele é muito forte e todos os gastos foram registrados e anotados. Então, isso foi um ponto muito positivo, porque eu não tive dificuldade de coletar os dados. Tinha muitas planilhas, estava bem organizado. E é difícil, né? Às vezes você vai fazer consultoria numa empresa. Eu uma vez fui fazer consultoria numa empresa que o cara não tinha nada anotado, nada, nada, nada. Então, caramba, então quando é assim, é complicado, entendeu? A gente preenche, mas não tem a mesma veracidade dos dados, entendeu? Então você tem aí, vamos lá, vamos ver aqui os pontos negativos. Pontos negativos. Os passivos trabalhistas da empresa anterior e dívidas pessoais, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. Ele tinha uma empresa de logística, tá? E aí, o que aconteceu? Essa empresa de logística, o Correios, entrou na justiça e o juiz bloqueou a empresa dele, dizendo que era uma concorrência ilegal, tal, tal, tal. E aí, a Justiça Federal, não, o Correios, disseram que
quem tivesse fazendo, quem tivesse fazendo, trabalhando com distribuição, também seria multado. Então, todos os clientes deles demandaram, entendeu? A empresa dele quebrou, entendeu? Aliado a isso, ele teve um problema pessoal muito sério, né? Que houve uma separação conjugal, entendeu? Então, quando a mulher dele entrou na justiça, entrou muito pesado. Então, ele ficou com dívida trabalhistas da empresa anterior, né? Ele, na verdade, absorveu o passivo trabalhista e começou a fazer acerto de conta com os funcionários da antiga empresa, entendeu? Sendo que a empresa dele entrou em falência. Então, teoricamente, ele não precisaria honrar os compromissos. Só que qual é o problema? O problema foi o seguinte: o problema é que alguns desses funcionários da antiga empresa vieram para a empresa nova, entendeu? Então, uma das coisas que eu falei para ele é que ele deveria conversar com os funcionários, dizer que a empresa não estava bem, que ele vai dar uma parada e que quando a empresa melhorasse, ele vai retornar. Entenderam? Bom, e dívidas pessoais, né? Cara, gastar 30 mil todo mês é muito dinheiro. Vocês não acham, não? Pessoal, hein? 30 Com certeza. mil. Pessoal, 30 mil é muito dinheiro, cara. 30 mil todo mês. Quer dizer, então, pô, se a empresa está vivendo uma situação difícil, você tem que fazer um sacrifício, né? Tem que fazer um sacrifício. Eu acho que o empresário, ele tem que cortar o máximo que ele puder cortar, tá? Mas tudo bem, então vamos lá. Ok, quem chegou depois, eu tô fazendo aqui um relatório, apresentar no relatório de uma consultoria que eu terminei agora no início de novembro. Terminei agora 5 de novembro e encerrei a consultoria, tô mostrando um relatório, tá? Você tem que mostrar um relatório para o cliente, né? Entendeu? Do seu trabalho. Então tá aí, tá? Bora continuar. Bom, recomendações. Então, diante desse quadro e com o objetivo de melhorar, apresentamos as seguintes recomendações. Então, veja só, não basta você dizer qual é o problema. Você tem que agora dar o remédio para o cara. É como o médico faz, né? O médico fala assim, você tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas, você tem que tomar isso, não sei o quê, não sei o quê. Então, o consultor, ele é meio que um médico também. Então, agora eu estou dando a recomendação. Se ele vai seguir, isso aqui não é responsabilidade minha, tá? Isso aí é problema dele, ele que, tá ok? Mas ele falou para mim que iria seguir, né? Ele levou muito a sério. Então, vou mostrar para vocês algumas recomendações, tá? Negociar pessoalmente com os funcionários em relação aos acordos trabalhistas, comunicando a paralisação dos pagamentos em função da situação financeira atual da empresa. E que tão logo a empresa tenha condições, os pagamentos. Então, o cara tem que parar de pagar, tá? Os acordos trabalhistas, conversar com funcionários e que ele não tem dinheiro. 2, negociar com o representante da empresa Boticário com o objetivo de receber 2 pagamentos durante o mês, uma prática já utilizada no passado. Então, deixa eu explicar para vocês, né? Antigamente, por exemplo, o Boticário pagava para ele 2 faturas, tá? 2 faturas. Então, por exemplo, uma fatura do Boticário gira em torno de 150 mil. Então, só do Boticário entrava para ele uns 300 mil, fora os outros dinheiros do comércio eletrônico. Então, quando o Boticário fazia isso, ele conseguia pagar tudo. Passava o mês, entendeu? Só que o Boticário mudou a filosofia de trabalho. O Boticário falou assim, olha, isso aqui é uma decisão nacional, né, para todo o Brasil. A gente vai pagar uma fatura só por mês. Então, isso fez com que a situação financeira dele desandasse. Então, em vez de ele receber 300 mil, ele está recebendo 150 mil do Boticário. Entendeu? Então, aí eu falei para ele, então negocia com o cara do Boticário para ver se pode. Aí, quando eu fui fazer o relatório final, ele disse que conversou com o representante do Boticário, só que o Boticário falou assim, não, você tem que se virar conforme o nosso planejamento. O que eu posso fazer por você excepcionalmente agora, no mês de novembro, eu posso fazer um adiantamento,
mas a partir de dezembro em diante, nós vamos trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando. O Boticário entende que se a pessoa não tem competência para gerir o seu recurso, ele procura outro que tenha, entendeu? Então, é assim que ficou, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Recomendação 3. Implantar nova sistemática de apuração de resultado em regime de competência, DRE, que é uma planilha de DRE que eu passei para ele. Renegociar a dívida dos honorários advocatícios, tentar uma redução de 50%. Então, eu achei que o advogado dele estava cobrando muito caro. Pessoal, era um processo de divórcio, a mulher entrou com um monte de pedido para ele, aí ele ficou desesperado, porque o juiz ameaçou prendê-lo, aí ele pegou um amigo dele, advogado, o advogado cobrou dele R$ 100.000, entendeu? E aí ele negociou com o advogado, abaixou para 50 mil, ele estava pagando para o advogado R$ 5.000, 10 parcelas, só que tem umas duas parcelas que eu já não estava mais aguentando pagar o advogado. Aí eu falei para ele, cara, conversa com o seu advogado, cara. Conversa com ele aí, dá uma renegociada, dá uma baixada. Os 50 mil é grana pra caramba. Não é? Vocês não acham caro pra caramba um processo de divórcio? O negócio tinha que ser uma coisa mais, né? Então vocês já estão sabendo aí. Espero que quando vocês forem casar, pensem bem com quem está casando para que não tenha divórcio aí, tá? Ok? Mas é econômico, né, professor? Vamos lá. Então, número 5. Eu até coloquei em negrito aqui. Fazer distinção entre pessoa física e jurídica. Portanto, o proprietário deverá estipular o seu prolabore. Tá? Então, olha só. Né? O fato dele não ter sócio, por um lado, é bom, mas por um lado é ruim. Por quê? Porque como ele não tem sócio, ele que manda na empresa. Ele que manda no dinheiro. O sócio dele, ele não tem que prestar conta com o sócio. Então, ele tira dinheiro adoidado. Ele tirou em setembro R$ 30.000. Né? Então, eu falei para ele, você tem que estipular um prolabore. O que é o prolabore? É o salário do dono. E tem que tentar viver com o prolabore. Entenderam? Então, eu dei essa recomendação para ele. Tá? Se ele vai seguir ou não, tudo bem. Tá? Muito bem. Número 6. Estabelecer metas pessoais para diminuição dos custos fixos. Essas metas deverão ser mensuradas e monitoradas mensalmente. Exemplo, diminuir em 10% os custos fixos. Então, veja só, o custo fixo dele está muito alto, muito alto. Então, ele tem que colocar como meta, todo mês, tentar baixar 10%, né, do custo dele. Né? O custo fixo dele está muito alto. Então, ele tem que cortar tem que ser uma obsessão cortar esses custos fixos. Tá? Então, quando foi falar com ele, ele já falou que ele já tinha mandado embora todos os vigias. Cara, ele pagava de vigilância mensal R$ 7.000 reais. Tá? Então, ele já tinha cortado isso. Né? Então, a pessoa tem que cortar algumas despesas, né? Ok? Provisionar encargos na folha, além de 8% do FGTS, separar 20%. Por quê? O que acontece? A maioria das empresas não fazem provisionamento. Quando chega no final do ano, não tem dinheiro para pagar o 13º. Saiu até uma reportagem hoje, dizem que, eu não sei, eu acho que é mais, mas 20% das empresas já disseram que não tem dinheiro para pagar o FGTS não, o 13º. Tá? Então é importante você fazer um provisionamento. Outra, manter uma cópia atualizada do acordo coletivo, verificar se a empresa está cumprindo todas as... É muito importante ter um RH forte, um RH bem organizado. Tá? Não pode ter documento atrasado, imposto atrasado. Se você tiver essas coisas atrasadas, quando bate a fiscalização, você leva farelo, entendeu? Então tem que estar tudo ok aqui, tá? Realizar uma conferência geral nos documentos dos atuais funcionários, providenciando uma pasta para cada um. Está aqui, é questão do RH. Tem que deixar o RH organizado. Mensalmente manter atualizado o quadro de provisão de férias. Tá? Então, tem que estar tudo ok. Implantar nova sistemática de metas em conformidade nos processos de triagem e entrega. O que é isso?
cada empresa que ele tem contrato tem suas normas e procedimentos. Então, você tem que cumprir prazo, não pode atrasar, entendeu? Então, eu coloquei aqui como meta, né, que todo mundo trabalhe conforme as especificações, né, as exigências dos clientes dele. Tá tudo bem até aqui ou não? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo que o buraco é mais embaixo, né? Consultoria financeira é coisa séria, vocês estão vendo aí. Não é uma coisinha de... Ó, só até agora tem 11 recomendações. Vamos continuar. Preparar manuais de normas e procedimentos, colocar contas no débito automático, se for o caso, lançar contas a pagar na empresa, as despesas que são rotineiras. Quer dizer, isso aqui é planejamento, tem que planejar todos os pagamentos da empresa. Emitir certidões da empresa a cada 3 meses, Fazenda Federal, Estadual, FGTS, prospectar novos clientes. E aonde está o dinheiro? Apurar mensalmente até o 13º dia do mês, qual é o resultado do mês anterior, quanto a empresa tem disponível nos bancos, quanto a empresa tem para receber, quanto a empresa tem para pagar. E aí eu fiz meu parecer final, né? Embora a empresa tenha apresentado um resultado negativo no mês de setembro, observa que esse resultado ocorreu em função da empresa absorver dívidas trabalhistas, multas da empresa anterior. Somando-se a isso, dívida de caráter pessoal. Portanto, eliminando-se essas dívidas, é possível constatar que a empresa é lucrativa, né? E com grande potencial de crescimento. Agradeço a assessoria da Jacilene Batalha Pinheiro Fiocchi, Cibele dos Santos Borba, José Lins dos Santos, que contribuíram significativamente para a veracidade das informações. Tá? Então, isso aqui é o parecer final. Eu coloco aqui o meu contato, né? Coloco aqui as coisas que nós fazemos, a nossa empresa. Essa aqui é a foto que eu tirei da equipe do Boticário. Essa aqui é a foto que eu tirei da equipe do comércio eletrônico. Tá? E aqui são as planilhas, tá? Planilha dos custos, né? Ok. Os custos fixos, tá? Todas as planilhas, tá? Dos gastos, os custos variáveis, que deu 129 mil, deu 41%, ok? A descrição, esse aqui são os gastos do proprietário, deu 30 mil reais, né? Equatorial é energia, garantia de saúde, né? Cartão Visa, TIM, refeições, supermercado, estacionamento, advogado, parcela do carro. O problema dele é que ele paga a mensalidade do Cesupa da filha dele, que faz medicina, é 8 mil aqui. Tá? E o filho dele, a mensalidade é 1.370, faz administração no Cesupa, é 1.400. Tá? Esse aqui é o faturamento do mês, 313. Aqui são as despesas do Boticário, tá? Ok? Todas as planilhas. E eu tenho aqui a assinatura digital, ok? Deixa eu interromper e jogar para cá. Beleza? Então, que tal? Tiveram uma ideia de como é um relatório de consultoria, pessoal? E aí, o que vocês Sim, acharam? professor. Bem complexo. Não é que seja complexo, você tem que dar as informações com base naquilo que você coleta na empresa, né? Ok? Porque o cara quer saber como é que está a empresa, a situação da empresa. Deixa eu colocar aqui no grupo quem está presente. Lucas Augusto está presente. Cíntia Souza. Que mais? Mislane Presente, professor. Mislane Soares. Lucas Egito. E o senhor já colocou, né, professor? Oi? O senhor já colocou, né? Isaías Alencar. Alessandra já coloquei. Michael já coloquei. Pedro Victor. Leandro. Eu tô presente também. Já coloquei. Leandro Tavares.
só, né? Ok? Marcos Aurélio. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá. Acho que tá todo mundo, né? 10 pessoas. Ok. Sim, Lucas, você levantou a mão? Tem alguma pergunta para fazer? Sim, professor, eu tenho uma dúvida. A gente está fazendo construir numa pizzaria, sabe? Ah, E ela não tem CNPJ e nem MEI. Aí a proprietária estava querendo fazer o MEI, só que ela estava com dúvidas porque o marido dela é funcionário público concursado ah, e ela é contratada da prefeitura. E eles estavam com medo disso interferir de alguma forma no trabalho deles, porque como ela é contratada, se tiver o nome vinculado a alguma empresa, ela tem medo de não ser contratada futuramente de novo, entendeu? ah, entendi. Eu queria saber se o MEI ele interfere em alguma coisa nesse Ó, sentido. é o seguinte, eu coloquei no grupo, lá no início, a cartilha do MEI. Vocês chegaram a ler ou não? Eu não cheguei a ler, professor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já vou colocar de novo para vocês, a cartilha do MEI, tá? Ok? Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tá? Olha, uma coisa que é legal é o seguinte: você tá trazendo uma informação que foi uma demanda do cliente. E aí você está buscando informação através aqui do nosso contato, tá? Sim. Então, isto é que é o objetivo da empresa júnior, tá? A empresa júnior, ele tem exatamente essa função de você fazer uma consultoria e vier uma demanda na qual você tem que correr atrás buscando informações, entendeu? Tá? Sim, foi exatamente o que eu Isso, falei. Vamos pois procurar é. professor deve Você fala assim, saber. eu vou correr atrás das informações. Então, é isso que é legal. Então, eu vou colocar aqui a cartilha para você, tá? E procura informação através do Sebrae, que ele vai te orientar melhor. Tudo bem? Tá bom, Ok? certo. Então é Valeu, isso. professor. Parabéns aí pela consultoria, tá? Quanto mais você se dedicar na consultoria, maior será o nível de aprendizado de vocês. Tá Sim, legal? sim. Eu não estou achando aqui. Eu acho que quando é muito antigo, o WhatsApp ele apaga automático, né? Depende da sua configuração. Ah, depende da configuração? Se eu configurar para apagar, ele apaga. Não, ele não está configurado para apagar. Eu estou vendo coisa aqui bem antiga, mas eu não estou achando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma procurada legal, aí eu vou colocar no grupo novamente. Se alguém tiver, compartilha de novo, tá? A cartilha do MEI, ok? Eu não estou vendo aqui. Tá bom. Ok? Pessoal, então a gente vai parando por aqui, tá ok? Pelo menos vocês que estão presentes, eu entendo que está tudo ok, né? Documentação lá no núcleo de estágio, o relatório também está tudo ok, tá? Eu recebi um comunicado que o pessoal da noite ficou com o boletim online sem ser lançado. O pessoal da tarde, tudo bem, né? Ok? Tá? Eu já passei para o professor Wilson e ele já encaminhou para a secretaria acadêmica. Então, eu acredito que se até amanhã, ou então acho que semana que vem, eles devem normalizar a nota de vocês no estágio da turma da noite, tá? A turma da tarde está ok. E aí, manda no PV para mim se já foi lançado ou não a nota no sistema. Tudo bem? Então, ok. Ok, professor. Ok, pessoal? Faltou eu, bom. professor, pra colocar Marcos Aurélio na lista. Na lista, vou colocar aqui, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, tá. Marcos Aurélio. Ok, acabei de colocar, tá? Pessoal, então tá. Boa noite para vocês, então. Boa A noite, gente professor. se encontra semana que vem, beleza, pessoal? Tá, ok. Boa noite. Bye, bye. Beleza, boa noite. Boa noite, tchau, tchau, valeu. Boa noite, professor.